Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, hoje começa a Semana da Verdade. Cada dia, uma, duas ou três postagens sobre o sábado. Acompanhem esse estudo e jamais serão enganados. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção nesse comentário do pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes num vídeo com o título de "Se eu não guardar o sábado, posso não ser salvo?" O pastor ou reverendo presbiteriano diz: os cristãos, desde a época dos apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, toda a igreja cristã, ao longo dos anos, observou o domingo e não o sábado. Será que é verdade o que o pastor ou reverendo presbiteriano diz? Nós vamos analisar todos os detalhes durante essa semana. Continua o pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo: como é que fica isto? Pois bem, é bem da verdade que o Senhor instituiu o sábado. O sábado era um aspecto importantíssimo da aliança com Deus, do povo de Deus, do povo de Israel. E vamos entender muito bem isso. Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º dia. E lá, no 4º mandamento, está ordenado você trabalhar 6 dias da semana e descansar no 7º dia. O que Deus está estabelecendo é que você precisa trabalhar e precisa descansar. São palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Continua dizendo: a palavra sábado, tanto no hebraico como no grego, significa literalmente descanso. Então Deus descansou da obra da criação e Deus ordena tirar um dia da semana para adorá-lo, para reconhecê-lo como nosso Deus, como nosso provedor. Agora deixe-me dizer uma coisa, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Agora deixa-me dizer uma coisa. O sábado, à luz de Oséias capítulo 2, versículo 11, Oséias capítulo 2, versículo 11, haveria de cessar. E diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que o sábado era uma sombra da realidade que haveria de vir. Meus queridos irmãos e amigos, em que contexto o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 11, disse que os sábados haveria de cessar? E que sábados são esses? Nós vamos analisar essa semana. Que sábados são esses que estão lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que foram sombras, figuras de Jesus o Cristo?
nós vamos analisar também e derrubar mais uma inverdade. E continua o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: porque o nosso verdadeiro descanso é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que no tempo da graça, da redenção de Jesus, nós vamos entender que o sábado se cumpriu em Cristo. O sábado se cumpriu em Cristo. O fim da lei é Cristo. Nós vamos analisar esta semana. Acompanhem o nosso estudo. Continua o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: o homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Nós vamos analisar também esse versículo durante essa semana. Continua o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: é por isso que Jesus ressuscitou no domingo. É por isso que Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja no domingo. É por isso que a igreja cristã se reunia para celebrar a ceia e fazer as suas ofertas no domingo. É por isso que o Senhor apareceu a João na ilha de Patmos no domingo. E o domingo é o dia, então, que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, a nossa gloriosa redenção. Todos os cristãos, desde os apóstolos, desde os pais da igreja, desde os reformadores, desde os puritanos e desde toda a igreja cristã ao longo desses 20 séculos, reserva o domingo como o dia do Senhor. Essa declaração foi extraída ipsis literis, literalmente, do pronunciamento do pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes. Meus queridos irmãos e amigos, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que Jesus, o Cristo, ressuscitou no domingo. Nós vamos analisar, à luz da palavra de Deus, se realmente é verdade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus, o Cristo, derramou o Espírito Santo sobre a igreja no domingo. Será verdade? Nós vamos analisar à luz da palavra de Deus durante essa semana e vamos ver se é verdade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a igreja se reunia para celebrar a ceia e fazer suas ofertas no domingo. Será verdade? Ou trata-se de uma narrativa? Nós vamos analisar essa semana. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o Senhor Jesus apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos no domingo. Vamos analisar, à luz da palavra de Deus, esta semana. Será verdade ou uma narrativa ou uma colocação falaciosa? O pastor Hernandes Dias Lopes e alguns apologistas protestantes e evangélicos dizem que a igreja cristã, ao longo desses 20 séculos, reservou o domingo como o dia do Senhor. É verdade? Vamos analisar, à luz da palavra de Deus, tudo isso e muito mais. É a grande e inesquecível Semana da Verdade. Acompanhem, divulguem, copiem, guardem com carinho esse estudo e jamais serão enganados,
porque nós temos um sério compromisso com a verdade e só com a verdade. Como já disse, cada dia uma postagem ou 2 postagens ou 3 postagens rápidas para refletir e analisar. Não deixem de acompanhar, dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Meus queridos irmãos e amigos, o pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes diz em seu comentário que o sábado, à luz de Oséias capítulo 2, versículo 11, haveria de cessar. Em que contexto o profeta Oséias escreveu esse versículo? Qual é o sábado que deveria cessar e por quê? Vamos ao texto e depois ao contexto. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: E farei cessar todo o gozo, e suas festas, e suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Permitam-me repetir novamente. E farei cessar todo o gozo, e suas festas, e suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Prestem atenção, e muita atenção no que vou lhes dizer. Tudo, absolutamente tudo o que está escrito aqui faz parte da lei cerimonial e não da lei moral dos 10 mandamentos. Sábados aqui são os 7 feriados anuais e nacionais que existiam e que eram chamados de sábados cerimoniais. Por exemplo, dia 15 de Nisan, dia da festa dos pães asmos, era um sábado cerimonial que não tinha nada a ver com o sábado semanal. Dia de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação, etc., etc., eram sábados cerimoniais que não tinham nada a ver com o sábado semanal, 7º dia, dia que Deus abençoou e santificou. A maioria dos apologistas católicos, protestantes e evangélicos confundem vergonhosamente ou não sabem a diferença entre os sábados cerimoniais e o sábado semanal e acabam confundindo as pessoas. Em que contexto o profeta Oséias disse isso? Em que contexto o profeta Oséias disse isso? Deus, o Todo-Poderoso, diz para o profeta Oséias se casar. Então o profeta Oséias escolheu uma mulher chamada Gomer, mas Gomer foi infiel ao profeta Oséias, adulterando. Simbolicamente, prestem atenção, simbolicamente, o Senhor usa esse casamento e a infidelidade de Gomer para compará-lo com o seu relacionamento com Israel. Israel é a esposa infiel e o Senhor é o marido traído. A infidelidade, o adultério de Gomer simboliza a adoração a deuses falsos por parte de Israel. Por causa da infidelidade de Israel, adorando
outros deuses seriam castigados. Foi quando Deus disse ao profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 11, que ele faria cessar todo o seu gozo, a sua alegria por causa do pecado, e também faria cessar as suas festas, as suas luas novas, que marcava o início do mês seguinte e era o momento em que os israelitas deveriam trazer uma oferta a Deus, e também faria cessar os seus sábados, que eram feriados judaicos e que não tinham nada a ver com os sábados semanal. Deus está dizendo claramente que faria cessar momentaneamente, por causa dos seus pecados, todas as suas festividades, tudo que era importante e dava alegria para eles. O pastor ou reverendo presbiteriano cita também Colossenses capítulo 2, versículo 16, querendo dizer que o sábado, que era a sombra, figura de Jesus Cristo, deixaria de existir com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. Mas que sábados deveriam cessar com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz? Vamos analisar à luz da palavra de Deus. Vamos ler inicialmente, para ficar bem esclarecido, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz: havendo, abre aspas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Fecha aspas. O versículo 16 diz, abre aspas, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festas, ou por causa da lua nova e dos sábados. Fecha aspas. O versículo 17 diz, abre aspas, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, fecha aspas. Prestem atenção no que vou lhes dizer. A lei cerimonial em forma de ordenanças era uma cédula ou um documento de dívida que não tínhamos condições de pagar, porque essa dívida era impagável. Essa cédula ou documento que era contra nós foi resgatada com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. De Jesus o Cristo na cruz. Por isso, a lei cerimonial, essa cédula, foi cravada na cruz, como diz o versículo. O versículo 16 fala de dias de festas, lua nova, sábados. Tudo isso fazia parte da lei cerimonial. Quando Jesus, o Cristo, morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo, pondo fim a essa lei que era sombra, figura de Jesus, o Cristo, que era sombra, figura de Jesus, o Cristo. Aqueles que iam se convertendo ao Evangelho, abandonavam essas práticas que não tinham mais importância. E então eram julgados, criticados pelos judeus que não abandonaram essas práticas. Por isso que o apóstolo Paulo fala para não se importar com o julgamento dos judeus. Para acabar
com a confusão que a maioria dos apologistas católicos protestantes e alguns evangélicos fazem sobre os sábados cerimoniais, que eram feriados anuais, e o sábado semanal, sétimo dia, abençoado e santificado por Deus lá no Éden, antes da queda do homem, vamos mostrar na Bíblia as duas leis. A lei cerimonial, ou de ordenanças, foi escrita por Moisés, orientado por Deus, num livro. Leiam, por gentileza, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26. E após ter escrito essa lei num livro, foi entregue aos levitas e ficava do lado de fora da arca do concerto, da arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus na terra. Ela representava a morada de Deus entre nós, a arca do concerto, a arca da aliança. Ela foi colocada no lado de fora da arca do concerto, ou da arca da aliança, porque era transitória, passageira. Essa lei cerimonial falava, disciplinava os sacrifícios de animais, festas religiosas, sábados cerimoniais, que eram sábados anuais, circuncisão, lua nova, oferta de manjares, etc., etc. A lei cerimonial, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, capítulo 3, versículo 24, nos serviu de aio, de tutor, até a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. Um aio era um escravo ou pessoa responsável por cuidar e guiar uma criança até a maioridade. O apóstolo Paulo usou essa metáfora. Já a lei moral dos 10 mandamentos, onde o sábado é o 4º mandamento, foi colocada dentro da arca da aliança, dentro da arca do concerto, símbolo da presença de Deus na terra, mostrando que essa lei era divina e eterna. Portanto, tudo, absolutamente tudo, o que o pastor Hernandes Dias Lopes e outros falou e falam sobre Oséias, capítulo 2, versículo 11, e carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, não corresponde. São narrativas e inverdades. Guardem bem isso, guardem bem isso. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus, o Cristo, apareceu aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Portanto, esse o dia que se deve ser guardado. Apareceu aos seus discípulos no domingo, logo após a sua ressurreição. Portanto, é esse o dia que se deve guardar. Jesus, o Cristo, apareceu realmente aos seus discípulos no domingo? Vamos ler o versículo que está no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O versículo está dizendo claramente que quando a tarde do primeiro dia da semana caiu e entrou a noite,
Jesus o Cristo apareceu aos seus discípulos. No livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra tarde corresponde à noite. Lá em Gênesis, capítulo 1, está escrito: e foi a tarde e amanhã o primeiro dia, e foi a tarde e amanhã o segundo dia, e foi a tarde e amanhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Aqui neste versículo está dizendo que a tarde já tinha caído, isto é, já tinha passado. A Bíblia, versão fácil de ler, VFL, diz: nesse mesmo domingo, ao anoitecer, os discípulos se reuniram. Como tinham medo dos judeus, trancaram as portas. Então Jesus o Cristo apresentou-se aos seus discípulos na noite de domingo ou na noite de segunda-feira. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se o apóstolo João baseou-se no calendário romano, Jesus o Cristo apresentou-se aos seus discípulos no domingo à noite, primeiro dia da semana. Mas se o apóstolo João baseou-se no calendário judaico, ele era judeu, Jesus o Cristo apresentou-se aos seus discípulos na noite de segunda-feira. Porque, segundo o calendário judaico, a noite vem primeiro que o dia. Entenderam? Mas suponhamos, presta atenção, suponhamos que Jesus o Cristo realmente apresentou-se aos seus discípulos no domingo à noite. Isso não torna esse dia especial e que se deve guardar no lugar do sábado, dia que Deus abençoou e santificou lá no Éden, antes da queda do homem. Isso não muda nada. Observar o domingo só porque Jesus o Cristo deu uma passadinha à noite, não foi nem de dia, à noite, para ver os seus discípulos, num dia que não se sabe se era à noite de domingo ou à noite de segunda-feira, é ser muito ingênuo. Vou repetir, observar o domingo só porque Jesus o Cristo deu uma passadinha à noite, não foi de dia, para ver os seus discípulos, num dia que não se sabe se era a noite de domingo ou a noite de segunda-feira, é ser muito ingênuo. John Theodor Müller, luterano, né? No livro Sabbath or Sunday, livro escrito por John Theodor Müller, um luterano, páginas 15 e 16, escreveu: essas igrejas erram em seus ensinos. Vamos voltar, abre aspas, para ficar mais claro, para não ficar nenhuma dúvida. Abre aspas, disse John Theodor Müller, luterano. Abre aspas, essas igrejas erram em seus ensinos. A Escritura, de modo algum, ordena o primeiro dia da semana em lugar do sábado. Simplesmente não há nenhuma lei no Novo Testamento para isso. Fecha aspas. O famoso teólogo escocês Alexander Campbell, na revista O Cristão Batista, de 2 de fevereiro de 1824, volume 1, número 7, página 164, escreveu: é tudo fábula
de velhas falar da mudança do sábado para o primeiro dia da semana. Repetindo, abre aspas, é tudo fábula de velhas falar da mudança do sábado para o primeiro dia da semana. Fecha aspas. Palavras de um luterano que guarda o domingo em seu livro. Pelo menos ele está sendo sincero. Meus queridos irmãos e amigos, acompanhem o nosso estudo. Amanhã, se Deus assim o permitir, postaremos mais 2 estudos. É a Semana da Verdade. Acompanhe o nosso estudo e jamais vai ser enganado. Dê o seu like, inscreva-se em nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. Esse estudo vai chegar a muitas pessoas se assim procederem. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.